Hoje não vai ter queridômetro, tá? Porque não é ao vivo. Oi, gente, mais uma vez começando o nosso Verbalize, o primeiro programa do mês de fevereiro, começando com gás total, né? Gente, com toda a força, com todo o gás, porque realmente começamos mais um mês e é motivo de gratidão e motivo também de você compartilhar esse link. Pegar agora esse link e mandar para todo mundo, seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, todos, colegas de faculdade, porque já está começando aí as aulas, né? Dia 10, olha, na rede municipal, estadual, as aulas iniciando e o Verbalize por aqui. Para trazer sempre uma boa notícia, sempre contar boas histórias que motivam você, que te inspiram. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Olha, gente, tem história, tem legado de serviço prestado. Ele, praticamente, eu digo que foi um dos pioneiros que realmente alavancou a sétima arte aqui de Paraná, o cinema. Desde quando chegou aqui, pisou por aqui em 1979. Olha, tem Rapaz, tempo, né? Eu era bem novinha. Quem diz assim é novinha, não, mas eu era novinha. Nem tinha chegado aqui ainda. Ele já tem trajetória também em frente ao cooperativismo. Completa 10 anos, mais de 10 anos na Credicigicred. Nós estamos recebendo aqui o nosso querido Sérgio Luiz Milani, presidente da Credicigicred. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite aos espectadores do Verbalize. Realmente é um grande prazer estar aqui nessa entrevista, né, nesse podcast. Já vi vários vídeos, né, várias entrevistas de vocês. Parabéns pelo trabalho. E estamos aqui para contar um pouco da história da nossa vida, da cooperativa, do cinema. E você tem história como empresário na implantação do cinema, né? Tem história no mundo do cooperativismo. E como é que foi a sua vinda para cá? Onde você morava e como surgiu a ideia de vir para Rondônia, Sérgio? A minha vinda para Rondônia foi bem, assim, meio que ocasional. Eu saí do Rio Grande, eu nasci no Rio Grande, sou gaúcho, de Frederico Westphalen. Nasci em 59, 65 então, né? E de lá, pequeno ainda, meu pai migrou para o Paraná. Naquela época tinha uma expansão, né, de aberturas de terras no Paraná. Estavam colonizando aquela região ali de Foz do Iguaçu. E daí meu pai, né, resolveu mudar para lá com mais uns tios lá e cunhado dele. E a gente foi morar naquela região próximo de Foz do Iguaçu. E dali ficamos aí, eu fiquei mais ou menos até os 16 anos. E aí já começa uma outra história que nesse meio tempo, né, eu já estava com 16 anos mais ou menos, começou a surgir o Itaipu. E meu pai tinha uma terrinha lá em Alvorada do Iguaçu, uma cidadezinha pequena que hoje ela é submersa, ela não existe mais, né? Até traz uma nostalgia, porque no caso de vocês, deve ter o local que vocês, né, cresceram, com os amigos de infância e tal, escola, as lembranças, né, igreja e tal, as festas de igreja, as lembranças. E eu não consigo mais rever isso, então é meio estranho. Mas aí veio Itaipu, indenizou a gente e nós fomos para Medianeiro. Mais ou menos com 16 anos fui para Medianeiro. E de lá eu trabalhei num frigorífico que na época já existia, depois que acabou fechando, agora está na expansão de novo, que é o Frimeza. Frimeza tem vários produtos aqui em Rondônia de Frimeza. Trabalhei lá um ano mais ou menos, daí chegou a época de ir para o quartel. Aí eu fui para o quartel, servi lá em Foz do Iguaçu, 1º Batalhão de Fronteira. Eita! Então sou um ex-soldado. Aí fiquei 1 ano e 4 meses. Eu saí na segunda baixa, era para sair na primeira, mas eu acho que eu não fui um bom soldado e me seguraram mais um pouco. Era muito desafiador essa situação do exército em si? Eu vou te contar. Mas foi, acho que, uma das melhores coisas que me aconteceu, né? Todo mundo fala que o cara que vai pro exército sai de lá homem, né? Entra a menina e sai homem. Entra a menina e sai. É lá onde que o filho chora e a mãe não escuta. Não escuta, né? É verdade. Foi bem... no início, assim, foi traumático. Eu acho que se a gente começar por essa seara, vai uma história longa também. Já seria outro capítulo. Mas foi interessante, porque a gente, em família muito pobre,
né? Eu trabalhava no frigorífico, acabei saindo, então a renda da família despencou um pouco. E daí, todo o dinheiro que na época nós ganhava, eu e minha irmã trabalhava lá, dava todo para minha mãe ir lá no Trento fazer o rancho, comprar o mercado do mês, né? E aí eu saí de lá, então diminuiu tal, aí fui para lá no quartel, eu ganhava meio salário na época, né? Acho que era 50 e poucos reais, uma coisa assim. Aí eu ajudava tudo em casa. Pegava carona quando eu ia para casa, lá em Foz do Iguaçu, para Medianeira, de Medianeira para Foz do Iguaçu, para voltar no quartel no fim de semana. E assim foi a minha juventude, mais ou menos, nessa época. Né? Foi no serviço braçal pesado, então, sempre, né? Que quartel era pesado, né? Então o senhor não teve muito tempo para muita farra, parece, né? Que era mais a questão de trabalho mesmo. Acho que um jovem verdade. Mais ou menos. Na escola, depois lá em Medianeira, a gente... Né, eu fiz o ensino médio em Medianeira e eu nem terminei, porque na época, já voltando um pouquinho, lá em Alvorada, onde que eu terminei, estava cursando já o ensino médio em Alvorada de Iguaçu, e aí a gente mudou para Medianeira, só que mudei mais no meio do ano, mais ou menos, e perdi matérias que tinha em Alvorada e lá em Medianeira não tinha. Então trocou e eu acabei me perdendo nesse meio tempo, e daí veio o quartel e eu não consegui fechar o ensino médio. Depois eu terminei aqui. E quando você volta lá na linha do tempo, no passado, que lembra da sua mãe, da sua irmã, das dificuldades, lembra com uma certa dosagem de emoção, porque parece que não foi tão fácil também naquele período, né, Sérgio? Não foi nada, nunca foi nada fácil, né? O pessoal sabe das bebidas que toma, mas não sabe do tombo que leva. Né? Mas realmente fazia até tempo que eu não lembrava desses detalhes, né? A gente vai florando, assim, vai surgindo na cabeça. Mas passou um filme, né? Então ali eu saí do quartel. Não tinha profissão nenhuma. Eu trabalhava lá no frigorífico, mas era como é que fala peão, assim? Um peão lá que trabalhava num serviço braçal mesmo. E aí eu conheci um amigo meu de Curitiba, a gente fez amizade no quartel. E daí ele vinha para casa passar o fim de semana em casa, a gente pegou uma amizade. E daí quando ele saiu do quartel, nós saímos do quartel junto, inclusive, e ele foi para Curitiba, que os pais dele moravam em Curitiba, ele me levou junto para ir trabalhar lá numa empresa de estrutural de ferro, tipo serralheria, assim, que montava estrutura para prédio. Eu fui trabalhar de badeco lá também. Aí eu fiquei lá um tempo e daí voltei em Medianeira. Antes de eu ir para Curitiba, eu gostava muito de filme sempre, né? Então, na época que eu era criança, lá em Medianeira, vinha passar filme, aqueles projetores 16mm, eles alugavam um salão de baile e passavam os filmes lá. Então, na época, era mais faroeste e comédias, né? Mazzaropi, Teixeirinha e tal. E daí, lá em Medianeira, eu fui procurar serviço no cinema, enquanto saí do quartel. Mas não tinha vaga para mim. Mas eu ia lá direto, tal, ajudava lá, eles foram gostando de mim, aí eu fiquei lá ajudando, limpando o cinema e tal, ficando na portaria de vez em quando pegando ingresso. Aí não tinha emprego, mas ficou assim naquela corda bamba. Aí eu fui para Curitiba, trabalhei lá, mas lá era pesado, frio lascado, né? Curitiba, todo mundo sabe que é frio. E aí eu recebi uma carta, porque naquela época não tinha até telefone, mas era só para, né, rico. Quem tinha condições mesmo, né? Aí eu recebi uma carta do meu pai falando que o dono do cinema estava me chamando, que ele queria que eu trabalhasse com ele, viajando com filmes. Olha, aí começou tocou no que você gostava. Aí começou. Aí foi o início de tudo. Aí na hora eu pedi a conta daquele emprego lá e tal, com 3 dias eu já tinha feito o acerto de conta, já peguei o ônibus com o dinheiro em que deu e vim para Medianeira de novo. Para você ver, para mim ir para lá, para Curitiba com meu primo, com meu amigo, eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem. Aí eu tinha uma vitrolinha, dessas quadradinhas portáteis, né, que tocava os long plays, os discos de vinil, que o meu tio tinha me dado, meu tio Osvaldo até. Ele me deu, aí eu
pedi licença para ele se podia vender, né? Aí eu vendi aquele negócio lá, deu a passagem para ir para Curitiba. Caramba. Aí tá, tudo bem, chegamos lá, comecei a trabalhar. Daí voltei, né, com essa carta do meu pai. Aí comecei a trabalhar com o cinema. Só que não foi assim, né, de supetão. Cheguei lá, aí ele veio conversar comigo. Olha, eu estou comprando um carro, assim, assim, assado, e você vai trabalhar comigo viajando com os filmes. Na época ele tinha direito dos filmes do Teixeirinha. Na época, isso foi em 79 já, no final de 79. Fazia muito sucesso lá, e ele tinha os direitos, na época tinha lançado o Tropeiro Velho. Você lembra? A música bonita de sucesso. Aí ele falou, você vai pegar esse filme, a gente já programou lá no Mato Grosso, Rondônia, inclusive um pedaço do Paraná e São Paulo. Aí você começa por aqui, para você aprendendo e tal. E legal. Aí na região lá de São Paulo, né, assim, a fama dele não atraía muito público. E aí, mas fui aprendendo como é que mexia com o negócio, até que eu vim para Rondônia, em dezembro de 79. Falou, agora você vai para Rondônia. Você vai lá e já está programado, você vai chegando lá e já vai fazendo propaganda, e aí a gente dividia a bilheteria com o dono do cinema, e a metade era dele e a metade do dono do cinema. E assim foi, eu levava uma pastinha, ele comprou um Fusca vermelho para mim, seminovo, Fusca vermelho, eu tenho foto até hoje. Daí, eu já comecei a fazer, a primeira praça que eu fiz foi no Mato Grosso, que foi Cáceres. Cáceres. Morei muito tempo em Cáceres. Olha só. Quando eu cheguei em Cáceres, aí eu fiz, porque eu chegava com o cinema, falava, tô aqui, eu sou o rapaz do filme, assim, assado. Aí eu já tinha um serviço de alto-falantes, aquelas cornetas que colocava em cima do carro, e daí tinha as fitas gravadas, tudo as fitas gravadas. Hoje no seu cinema, amanhã no seu cinema, esse fim de semana no seu cinema, porque passava nos cinemas que aquelas tinha... cassete, que falava com a caneta. Exato, tinha um lápis ali. Já era um anúncio padrão, sem nome de cidade nem nada. Era totalmente diferente do que acontecia assim, na cidade. Então eu chegava fazendo aquele barulho, né? Aquelas músicas de sucesso do Teixeirinha e tal, mas saía até os cachorros na rua para ouvir. Aí de noite, e como eu tinha feito as primeiras praças, que era Paraná e São Paulo, estava acostumado, que ia lá, meia lotação, às vezes uma lotação inteira e tal. Aí eu fui em Cáceres, fiz uns 3 dias de propaganda, cruzava uma rua assim, depois cruzava a outra. Não tinha ninguém que não sabia que o filme estava passando na cidade aquele dia. Aí eu estava chegando no cinema, aquela multidão, tal, não dava nem para estacionar o carro. Falei, mas o que está acontecendo aqui? O que foi, será? Eu fui chegando, era o povo para assistir o filme. Olha que legal, hein? Rapaz, era para passar sexta, sábado, domingo, nós ficamos mais um fim de semana lá. Que massa. Foi sucesso total. Aí, era novidade chegando, né? A divulgação, é o poder da propaganda, né, gente? Se o cara do dono do cinema fizesse isso que eu fiz, às vezes não dava resultado, porque já era conhecido, já estava ali, era a mesma coisa. Mas como era alguém de fora, trazendo a novidade, um modelo diferente, uma voz diferente, tinha uma voz, né, bem postada, né? Não tinha quem não escutasse e ficava, né, vidrado E como que funcionava o senhor levava as películas, é isso? Tinha um aparelho, então, ou só levava as películas e o cinema passava? Na época, bom, todo mundo sabe, você deve lembrar, que era aqueles rolos, né, de filme, era película, chamava de... É película mesmo, né? Película as grandonas. Aí o filme era 6 rolos, né? Vinha num saco, amarrava o saco e tal, e eu trazia um serviço de alto-falante, um CCS, daqueles quadrados, que ainda fazia aquele barulhinho, quando você ligava ele. E o serviço de alto-falante, né? Então eu trazia tudo junto. E aí eu chegava lá, o filme montava lá no projetor, e eu fazia essa parte da divulgação e pegava metade da renda e mandava para a empresa lá. Eu comecei lá em Cáceres, depois meu patrão veio me encontrar em Cáceres e falou, agora vamos para Rondônia. Ele queria vir comigo até, né, fazer esse trecho, me apresentar e tal. Aí saímos, era tudo estrada de chão, poeirão lascado. De Fusca? De Fusca. Eita. E o ar-condicionado funcionava, né? Sim, tem
aquela Era de rodar assim, bração pro ó. lado de fora, né? Era na base do muque, rodando, Mas eu manivela. novo, com 20 anos, rapaz, era tudo festa. Tudo pô, era não sabia nem aventura. como era sofrimento, era aventura, era festa. Vamos Dormia pra no carro, Amazônia. Eu dormia no Fusca, rapaz, de noite para economizar, para não gastar em hotel. O patrão que falava, ó, mesa. Aí eu tomava banho nos postos de gasolina e dormia dentro do Fusca, atrás daquele banco traseiro assim. Rapaz. Aí hoje eu lembro, falei, é burrada, não precisava daquilo, eu acho, né? Mas o patrão falava e tal, e eu bobinho, né? Não, vamos fazer conforme ele manda, ele tem experiência e tal. Mas foi umas aventuras, viu? E malária, você não pegou não nesse Não, percurso? rapaz, não peguei, porque na época, inclusive na época, quando eu vim pra cá, Aquela vacina de vilena você chegou a tomar. tomei umas 10 A vezes. clássica, né? Aquela lá. Aquela era delay, como diz o outro. Nossa, era de assustar. A gente perdia o cartãozinho, aí chegava lá, não, mas tomei o mês passado, um ano passado, não, paguei por 10 anos. Você vai tomar de novo. Cadê o comprovante? Que comprovante? Não lembrava de guardar. Vai lá de novo. E era uma agulha daquelas pistolinhas, né? Pistola, doía pra caramba. Todo mundo tomava na mesma Na pistola. mesma Não tinha pistola. esse negócio de trocar agulha, não. É problema de. E ninguém morreu, né? Ninguém morreu. Estou aqui. Aí tá, eu vim de lá para cá, a gente foi conhecendo, né, as praças todas. Comecei em Porto Velho. Aí de lá de Porto Velho eu ainda fiz mais um pulo. Deixei o carro em Porto Velho e peguei um ônibus e fui para Itacoatiara, para lá de Manaus, Caramba. 300 quilômetros, Eita. para passar o filme do De Teixeirinha lá. Fusca. Não, aí Não, eu fui ele de ônibus. deixou o De carro. ônibus. De ônibus. Deixei lá e deixei o carro na casa do dono do cinema lá, do Lacerda, né, que é o Cine Lacerda, que já fechou lá. Aí fiquei também um fim de semana lá, era 2 dias de viagem, né, para ir, 2 dias para voltar, e de ônibus. E daí cheguei ali em Porto Velho, peguei o Fusquinha de novo, aí comecei a fazer Ariquemes, era cinema do Cigano. Bom, aí já dá outra história, não sei se vai dar para contar tudo. Não, de boa. História é sempre muito Rapaz, boa, gente. gostou de ouvir A as gente histórias, viaja né? nessas histórias aqui. Então, para você ver. Aí eu cheguei de Manaus, peguei o Fusquinha lá de novo lá em Porto Velho, e daí a programação era Ariquemes. Em Ariquemes era um Cine dos Ciganos. Rapaz, não lembro o nome do cinema agora. Sei que quem tocava eram os ciganos. Inclusive os ciganos tinham cinema em Ariquemes, em Ouro Preto e Cacoal. Tinha os 3. Eles não conseguiam ir de Paraná porque já tinha 2. E os caras eram complicados, o pessoal do cigano lá. Então eu fazia o meu trabalho, né? E aqui em Rondônia foi mais sucesso que lá em Cáceres. Em Cáceres? Olha que Era legal. fantástico, eu precisava de ver. A gente vinha para fazer 3 dias, sexta a domingo, ficava a semana toda passando o filme, tanta gente que ia. Então, para entrar na primeira sessão, todo mundo ia entrando e tal, eu lá ficava na porta controlando, pegava os ingressos e depois eu conferia, tinha que contar, porque não tinha Automação de nada, era automação, tudo na nem mão existia mesmo. computador naquela época. Aí, na primeira sessão, todo mundo entrava bonitinho, controlava, botava os ingressos no bolso. Aí, quando entrar para a segunda sessão, bom, eu acho que o pessoal tudo já morreu. Não existe mais. Que eles já eram velhos. Na época, lá os donos de cinema. Eu já estou velho hoje, então, quer dizer, mas eles depois foram tudo embora para Goiás, se não me engano. Daí, a segunda sessão, abria 2 portas, porque não dava conta de ambulância. Aí, eu pegava os ingressos de uma porta que eu estava e eles pegavam da outra. E aquele freio de gente que lotava, ficava gente de pé. Daí eu ia lá contar os ingressos que eu recebi, vamos supor que o cinema tinha 300 lugares, entravam 150 por mim. E lá eles me apresentavam uns 50 ingressos só. Olha. Caramba. Aí eu olhava aquilo e falei para o meu patrão, rapaz, não tem jeito, aqui o trem é bruto, viu? Aqui, e eu já quis invocar com eles ficaram meio chateados e acharam que estava desconfiando deles. Falaram, não mexe com isso não, fica quieto. E daí é um detalhe que eu E lembro. você, garotão, para lidar com gente que já estava aqui há muito tempo, você não sabia como que era esse Na povo, época né? eu andava muito pistoleiro. Muito pistoleiro, Tinha bastante eu imagino, né? Então, O como você risco. falou da malária, eu lembrei de Ariquemes, que naquela época era a fama que corria aqui naquela região, em 78, 79, na década de 70 até o início de 80, que lá a malária comia solto em Ariquemes.
Aqui teve também bastante casos de malária naquele tempo, né? Exato. E teve pessoas que tiveram a sorte de não contrair a malária, né? É. Passaram ileso nessa situação. Aí eu vim fazendo toda a praça, depois fiz Jaru, eu esqueci de falar, tinha Jaru e também, que era dos ciganos. Aí também arrebentou, cinema, sucesso danado. Aí vim para Ouro Preto. Daí em Ouro Preto não era, tinha os ciganos, que era da mesma família, tinha uma tenda, tipo um circo, né? Que eles tinham cinema lá também, projetando lá dentro do circo. Que Concorria legal. com o Cine Teatro Ouro Preto, que é do pai do nosso amigo Roberto Gutierrez. Ah, O pai dele e a mãe dele eu conheci naquela época, gente finíssima demais, eles me levaram para dentro de casa, eu almoçava, comia, tomava, dormia com eles lá e tal. Fantástico, eu lembro do Roberto Gutierrez, se ele escutar, ele vai lembrar desse Roberto detalhe. é uma figura. Ele é menino. mais velho que eu um pouquinho, mas ele era Jovenzinho. avião, era esperto. E ele tinha um serviço de alto-falante lá, naqueles desculpa, próximo daquele posto de gasolina lá. E nós ia lá fazer propaganda lá no poste, no pau-falante lá, que ele chamava deles lá. Ele ainda mora em Ouro Preto, Mora, né? ele mudou para lá, acho que faz uns 2 anos, ele estava aqui. Ele estava né? aqui, ele desceu para lá agora. Eu falo com ele direto, de vez em quando a gente conversa. A história do cinema e aqui no daí- Paraná começou com Rondominas, Foi com o Minas. mas tem o seu envolvimento É. em todo esse processo também, né, Sérgio? Deixa eu só terminar um detalhe, que lá em Ouro Preto, então, como o filme está programado para passar no Cine Teatro Ouro Preto, e os ciganos... Aí eu comecei a fazer a propaganda dentro da cidade, aí o cigano me parou. Olha, você vai passar o filme lá no cinema? Eu falei, vou passar lá no Ouro Preto, que está programado. Assim. Não, mas eu sou da família dos ciganos, nós temos aqui o circo e você tem que passar conosco, não pode passar lá não, porque senão você não vai conseguir passar em nem mais uma cidade aí na frente, que nós somos tudo da mesma família, e daí você vai perder essa oportunidade, então você tem que passar comigo. Falei, olha só. Ixi, na base da ameaça. Foi. Rapaz do céu. Falei, não, mas não é bem assim, já está programado, estou fazendo propaganda, como que eu vou parar e tal? Aí eu liguei para o meu patrão, meio medroso, né? Então, falei, e agora? O bicho vai pegar aqui. Aí liguei para ele e falou, não tem esse negócio não, você faz teu serviço aí, fala lá com o seu Agenor e explica a situação. Aí eu saí, né? E não dei muita bola para ele. E continuei fazendo o serviço. E eles me pararam de novo e me pressionaram. Aí, como eu já estava mais Seguro? Estava mais seguro, tal, eu falei, não, deixa para lá, depois a gente volta aqui, passa o filme contigo e tal. Mas teve essa situação. Já pensou? E depois de lá, eu fiz Cacoal também, que era do cigano, mas não tinha nada não, era só pressão. Era do só cara pressão lá, né? mesmo. Porque quem que não ia querer naquela época arrebentar de ganhar dinheiro com um filme, né? Que o filme estava verdade. arrebentando. Então aqui em Ji-Paraná em 79 passei lá no Rondominas, como você me perguntou, do seu Fernando Ferreira. E aí eu também cheguei para passar fim de semana e ficamos a semana toda com o cinema lotado passando o filme. E naquela época já tinha 2 cinemas, tinha o Bom Jesus do outro lado, né, lá na Amazonas, onde que depois... Né, Era o ponte da cidade ali, né? Então, em 79 eu fui, passei o filme lá, com o Fernando, no Rondominas, e depois fui indo até Vilhena, passei em Vilhena também, daí passei em Cuiabá também o filme, aí voltei lá para o Paraná. Fui voltando. Aí voltei de novo para lá, fiquei lá um tempo, e daí em 80 voltei de novo. E daí fui pegando conhecimento dos donos de cinema aqui naquela região, dessa região, e daí eu acabei em 81. Em 80 eu aluguei um cinema lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Fiquei 1 ano lá. Tangará. E daí eu entreguei lá e vim para Pimenta Bueno. Eu conhecia o dono do cinema lá de Pimenta Bueno, e eles não estavam mais querendo tocar, era um casal de idosos também. Aí eu aluguei deles. Aluguei sem pagar o primeiro mês de aluguel, que eu não tinha. Mas eles me disseram, não, eu conheço você trabalha bem com cinema e tal, vai dar mais do que eu. Então você toca aí e tal, e a hora que você receber o dinheiro, você me paga o aluguel. Você via a confiança Olha aí, que eu tinha. Oportunidade, né? Aí eu fiquei 1 ano lá também, eu estava com sócio com um amigo meu, aí a sociedade estava meio perengue lá, e eu
entreguei para ele, daí eu vim aqui e fechei o negócio com a dona Urminda aqui, que na época que era do Cine Bom Jesus. Bom Jesus. Aí a minha história de Rondônia começou ali, em 82, dia 1º do ano de 1982, todo mundo fazendo festa, fazendo comemoração De final de ano. final de ano, novo. e eu estava lá pintando as paredes sozinho. Eu vim sozinho. Já estava sonhando com um ano É, diferente, já com exato. seu empreendimento, né? Estava ali começando os primeiros passos para minha liberdade, né, assim, Financeira. antes eu estava trabalhando mais para outros do que para mim. E ali aí começou mesmo. Aí, Você ainda tem essa empreender. memória afetiva muito forte do primeiro dia do pessoal chegando no cinema. nunca esqueci. O Como pessoal é que é? fazendo festa e eu ali pintando as paredes, já tinha, né, comprado material e estava lá pintando e reformando cadeira quebrada, que na época era cadeira de madeira, De aquelas madeira, que subia, descia, e tinha uns vândalos que quebravam as cadeiras e tal, e eu lembro disso também na época. E começou tudo aí. Aí passou, fiz um contrato por 3 anos, venceu, aí eu saí e vim para o Rondomino lá de cá, que era do Ferreira. Aí fiquei 1 ano, aí do outro lado, o lado do Bom Jesus, o pessoal que alugou lá depois que eu saí não conseguiu tocar também, quebrou e me entregaram com um monte de conta de energia para pagar. Nossa. Eu falei, não, vou pegar de novo esse pepino. Aí eu peguei e nunca mais saí de lá. Aí depois, né, lá em 90, eu transformei, em 90 transformei na locadora, na Columbia Video. Todo mundo em Ji-Paraná Todo mundo maratonava na no fim de semana os filmes da Columbia Não, a Video. Columbia Video tem história. Todo mundo, né, ia lá na base da troca. Aí eu troquei um fazia carrinho muito velho que eu isso. tinha por 360 filme pirata lá de um amigo meu de Ariquemes. Aí eu comecei, era a entrada do cinema ali do Bom Jesus, antes já era Columbia, né? Aí eu dividi no meio a entrada, a sala de recepção do cinema, que era grande, e a metade eu fiz a locadora e a outra metade o pessoal entrava para ir no cinema. Fiz uma paredinha assim, e ali começou. Eu fui dali de 80 e 90, daí já era 90, né? Aí passou um monte que eu já acabei comprando o prédio, né? As coisas foram melhorando e eu acabei comprando lá da dona Arminda, dividi lá em várias prestações, eu dei um carrinho para ela e o resto eu dividi, fiquei a pé, fiquei andando 2 anos de motinha velha. Mas aí foi onde que a gente começou a dar os primeiros passos para a independência financeira. Aí agora a locadora foi sensacional. Eu fui um dos maiores como é que fala? Exibidores. Exibidor, não é nem exibidor, que exibidor é de cinema. Locador, né? Locador Eu acho que não de tinha uma pessoa locadores. que não ia na locadora, né? Ela Exato. teve o seu auge do momento Ela ali, que ia falar pra teve, você. começou com aqueles VHS e depois mudou para o DVD. DVD. Daí já começou a decaída, porque daí começou os piratas mais fácil, né? Porque era facinho de gravar. Aí você lembra, né? Que as feiras cheias de... Sim, Cheio, nossa, né, era de cheio aqueles mesmo. piratas. Mas tinha, gente. Meu Deus do céu. Aí Era eu muito mesmo. pagando caro imposto e energia colaborador e tal, e eles, né? E eu comprava, pagava naquela época R$100, como se fosse hoje, R$100 um VHS daquele. E eles iam lá, alugavam meu e ia lá e gravava. E era uma qualidade Vendia de graça. horrível, né? Tinha alguns desses piratas que você via que era gravado eles assistindo no Uma cinema. vez, o cara acho que vendeu um filme Horrível. pirata, a gente pegou na feira. O cara levantou na frente do. Não deu pra ver o final do filme, gente. Tem conversa, Não, né? gente, é cada situação, né? Aí naquela época não tinha quase fita original, né? Mesmo a VHS. Foi a Warner que começou a lançar uns filmes em VHS originais. Aí eu fui comprando só originais e chegou uma época que eu tinha 4 videolocadoras. Né? Aí fui para Rolim de Moura, né? Fui para Ariquemes, abri lá em Ariquemes. E aí eu montei 2 aqui, uma em Ariquemes e outra em Rolim de Moura. E depois construí o cinema em Rolim de Moura também. Construí o cinema em Ariquemes. E daí foi chegando a concorrência e a locadora foi fechando, né? Porque aí tinha streaming, o pessoal Foi mudando os formatos, né? formato, foi para Sky, para Netflix, e eu fui até onde que deu, né? Quando começou a dar vermelho No orçamento. no orçamento, falei, vamos parar com isso. Mas eu fui muito, assim, na época, eu segurei muito, né? Não era de gastar, então eu investia tudo na empresa. Tudo que eu ganhava eu colocava na empresa, não tinha esse negócio de esbanjar, não.
Então tudo que eu, na época, onde que eu chegava, eu construía. Quando alugava, passava um tempo, de repente dava certo, eu comprava, né? Aconteceu em Ariquemes. Então fui montando assim uma estrutura, né? Um patrimônio né? de mobilizado que me garantiu que depois que eu fechei, então aluga, né? Está alugado, sempre ainda dá um resultado. Mas fez história a Columbia Video. Que legal. E o Cine Até Columbia, hoje, né? O cinema é frequentado, né? O pessoal gosta de ir pro cinema, né? O mais agora... legal é trabalhar com o emocional mesmo das pessoas. É. Todo mundo é um lugar que você leva família. São famílias que estão ali, são amigos. Ninguém vai assim, dificilmente alguém vai sozinho no cinema, né? Não, Sempre vai acompanhado, é um namorado, é a família, é um amigo. E é um momento que gera momentos que conectam o emocional da pessoa, lembranças que são assim para a vida. Não é simplesmente um filme, é algo que você traz ao coração da pessoa. O senhor é um apaixonado por filme, né, para ter ficado esse tempo acho todo. Que não fico, é difícil a semana que nós assistimos 2, 3 filmes, Aí. ainda hoje. Paixão na Netflix, eu tenho ainda um Blu-ray lá em casa e dos filmes que sobrou, né, da locadora. Eu tenho um estoque lá que eu não consegui vender tudo, né? Dei bastante, um pouco eu vendi na época quando eu já estava descartando, mas deve ter uns 3, 4 mil filmes lá ainda. E tem, e tem uns especiais que eu guardei, né? São relíquias, né? Relíquias, né? E daí eu, às vezes em quando, assisto ainda no Blu-ray lá. Que legal. É muita história. Gente, mas isso é muito legal, porque daqui mais pra frente, isso aí é peça de museu, gente. Não, já é, né? Já é. Tem essas riquezas guardadas, né? Olha. Agora, falar em riqueza, vamos falar de coisa boa também, gente. Cerâmica Belém, aqui vai tudo bem. Para você que está construindo, gente, tijolo, olha, além de outras peças para sua obra, tem na Cerâmica Belém? Tudo de melhor, com a melhor qualidade, gente. Pessoas que são pioneiras em construção, em cerâmica. Olha, você vai procurar e vai encontrar o melhor preço da cidade, as melhores condições de pagamento e alguém que entende do assunto. Olha, gente, tem blocos estruturais, tem lajes, tem canaleta, tudo com o menor preço da cidade. Tijolos tem de 6, tem de 9, tem de 10. Tem redondo. Tem redondo da forma que você quiser. Aí você fica se perguntando por que tanto furo em tijolo, Vilso? Isso melhora, né, Elis? Melhora a questão térmica, né? Quanto mais furo, melhor a sensação térmica vai ter na sua casa. Então, compre com quem entende, compre com quem tem qualidade, que é a Cerâmica Belém. Na Cerâmica Belém vai tudo bem, até porque o preço, gente, é formidável. E outra, ligou e entregou para você imediatamente. Tá construindo, tá reformando, é só acionar a Cerâmica Belém, porque aqui vai tudo bem. Estamos aqui com o Sérgio Milani, resgatando a história do cinema, né? Ele que desbravou esse estado de Rondônia com muita alegria. Teve os perrengues da vida, mas graças a Deus todos eles forjaram o empresário de sucesso que você é hoje, né, Sérgio? Verdade. Rapaz, me ocorreu agora umas outras lembranças da época que eu voltava para trabalhar aqui com o filme. Então eu, na época da chuva, às vezes ficava atolado uma semana no mesmo lugar. Caramba. Aquelas filas enormes de caminhão carregado. E eu com o Fusquinha lá no meio, ia até onde que dava. Aí quando atolava, parava todo mundo, ficava esperando o pessoal passar para continuar. Então aí, agora lembrei de outras histórias, tá? Mas eu acho que não sei se dá tempo de contar. Pode contar. O nosso objetivo é trazer essas lembranças essas boas, histórias né? aqui é legal, porque remete, né, a sua experiência de vida. É muito bom. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que eu nunca contei assim para mídia, né, para gravar. Então, eu contei para família, né, o que aconteceu na época, para família, para amigos. Ocorreu em 80, eu estava vindo de volta para cá para exibir os filmes e já lá em Cáceres, a gente ficava sabendo que a estrada estava péssima, não dava para vir de Fusca. Era vir e ficar no buraco. E aí surgia as ideias de o pessoal com carro pequeno colocava em cima de caminhão o carro para chegar até passar o trecho pior. No caso lá seria de Cáceres até Vilhena. E eu
peguei o Fusca, coloquei em cima de um caminhão lá numa cidadezinha que tem lá perto de Cássio, que é Jauru, né, não sei se você conhece, Jauru, e coloquei em cima de um caminhão na época de açúcar, né, você quer uma carga mais baixa, eu lembro até hoje, era um caminhão de açúcar, e enlonado, tudo, né, aí colocamos o Fusca em cima, e eu vim de ônibus. Não tem aquelas imagens de ônibus da Eucatur que tem os caras empurrando? Sim. Eu era um daqueles, só que não era na foto que tem lá. Vamos empurrar na subida Tomou dos ônibus. muito banho de Desce lama, só né? os homens, as mulheres e as crianças ficavam dentro. E aí foi assim. Aí chegamos, aí eu cheguei, depois de 2 dias, mas chegamos em Vilhena, no caso, e fiquei esperando o Fusca chegar. Na verdade, não, era para colocar o Fusca em Pimenta Bueno, que o trecho de Vilhena a Pimenta também era péssimo, era péssimo. Muito ruim, não passava nada. Os carros não passavam nem tatu acorrentado. Aí eu cheguei em Vilhena, fiz o serviço, que eu trouxe no ônibus, né, toda a parafernália, os filmes e tal, e trabalhei ali. E daí eu tinha que vir para Pimenta, que já estava programado uma data lá. Aí não passava nada, no ônibus nada, tudo atolado. Aí tinha um aluguel, um táxi aéreo lá. Então nunca tinha pensado em andar de avião, nunca. Eita. Aí olha o patrão falou, olha, não, você vê lá quanto é que custa a passagem, você coloca os apetrechos no avião e vai. Vai para Pimenta, você faz a praça lá, chega o Fusca lá, daí você segue. Aí eu vim, peguei tava era uma tarde, assim, eu lembro até hoje, acho que era umas 4 horas da tarde, mais ou menos, tempo feio e tal, querendo chover, e eu falei com o piloto, ele falou, não, vamos, é pertinho, né, tranquilo, a gente vai, não tem problema. Aí embarcamos, eu e 2 freiras, que também ia para Pimenta. Então eu fiquei na frente com o piloto, né, que cabia acho que 4, 5 pessoas. E atrás ficou as 2 freiras. E nós viemos. É a hora que a gente decolou, foi subindo o voo. E nesse trecho né, que os pilotos usavam a linha, né, de tipo uma rota, né? Era a BR, não tinha GPS, não tinha naquela época, era a BR. E aí começou a formar um tempo muito forte, muito, né, vento e nuvens, e ele foi desviando. Ele falou, não, vamos desviar aqui, porque não dá para entrar na nuvem, que é perigoso. E tal, tranquilo, né, vamos desviando. Aí foi. Ele deve saber o que está fazendo, né? Aí passou mais de meia hora, e nada, e cadê Pimenta? E o cara não achava a cidade. O cara estava perdido, meu aí Deus. Ele começou a falar com o rádio, ele falou, olha, faz tantos minutos, estão voando e não consigo achar Pimenta. Eu desviei por causa da tempestade e não estou achando a cidade. Aí o cara pedia ponto de referência e ele falou, tem um córrego assim e tal, tem uma fazenda. Eu falei, mas aí eu não consigo identificar onde é que você está. Aí já começou. Um frio na barriga. Aí eu olhava para trás assim, né, as freiras estavam tudo rezando, tudo rezando, chorando. Falei, ai. Aí o piloto se comunicando lá com a base, lá de Vilhena, aí ele sugeriu, olha, você faz o seguinte, você procura aí uma pista, né, de fazenda, que geralmente tem, né, uma pista de fazenda, deve ter por aí você aterriza e fica por aí, e amanhã você sabe onde é que você está, você pede informação e você continua o voo. Então, vamos fazer isso. Tá. Aí começamos a andar em volta, aí apareceu uma pista. Aí ele falou, vamos descer nessa pista aqui. Eu falei, graças a Deus, né? Aí se olhar lá de cima era um trecho assim, até legal, né? Aí quando começou a descer, que foi descendo, era puro capim. Meu Deus. Aí a hélice foi arroçando aquilo tudo e tal. Parou lá, perto da sede da fazenda do cara. Aí o pessoal veio lá e acolheu nós e tal, explicamos a situação, ele deu pouso para nós lá. Nós tínhamos ficado à margem de Pimenta a 50 quilômetros. Nossa. Aí ele falou, bom, agora amanhã vocês dormem aí, amanhã vocês seguem a viagem.
Aí o dono da fazenda lá, muito prestativo, né, bem acolhedor, deu janta para nós e dormimos lá, porque tinha vários locais lá de peões, né? E ficamos lá, nós todos. No outro dia cedo, o piloto falou, olha, não vai dar para levar vocês, porque a pista é muito curta e aí é muito pesado, o avião não vai subir e não vai dar certo. Então Meu vocês ficam Deus. por aqui, você aluga, vê isso, o pessoal da fazenda tem um Jeep aí, vocês fazem um frete, eu não vou cobrar a passagem de vocês, né, porque infelizmente, né, não é culpa de vocês e tal. Ok, fazer o quê? Tudo bem. Aí ele pegou e Foi embora. conseguiu levantar Perrengue, voo, gente. deixou nós lá. Aí pegamos esse Jeep, eu fui carregando as minhas tralhas, né, tal, tinha minhas malas de roupa, tinha os filmes e tinha o serviço de alto-falante. E mais as malas das freiras, que as coitadas não conseguiam carregar. Aí eu ajudava a carregar. Daí nós pegamos o Jeep e fomos até uma altura que também não passava nem Jeep, mais nada. Daí Nossa. de lá para frente, assim, uns 500 metros, você tinha que andar no meio do barro, carregando as coisas, até do outro lado, que daí tinha um ônibus esperando que vinha até Pimenta. E assim foi feito. E o senhor carregando E eu carregando suas as minhas malas coisas das da freiras freira. também. Eita, Você vê. Aí, tá, pegamos o ônibus, beleza, chegamos lá em Pimenta, aí eu fui direto pro cinema lá e tal, expliquei a situação, e aí fui pro hotel, e aí tudo bem, beleza, já tava em casa, né? Aí fiz o serviço lá e passou um tempo, acho que mais uns 4, 5 dias, chegou o Fusca. Chegou com os pneus arriados, murchinhos, assim, tal, descarregamos ele lá, fui calibrar os pneus. Aí eu já tinha trabalhado, né, no cinema, passado o filme, tinha alugado uma rural. Uma rural, botei o serviço de alto em cima e fiz lá e tal, deu bem, deu sucesso do filme lá. Aí eu tinha que ir para Rolim de Moura. Naquela época o Rolim de Moura estava nascendo, estava começando, e tinha um cineminha lá, de madeira, né, e tal, e era filho, o dono do cinema lá era o filho da dona Arminda, que era dona do cinema aqui do Bom Jesus de Ji-Paraná. Mas eu não sabia na época, não sabia nem que era dele. Aí eu peguei o Fusca e fui para lá. Tudo estrada de chão, de novo, estava chovendo, tinha barro, mas não era tanto assim, né, de Pimenta para Rolim de Moura. Aí eu estava andando na estrada de chão, para ir para, mais ou menos no meio do caminho, mais ou menos que ia para Rolim, tinha uma ponte, né? Lá na frente tinha uma ponte e tinha um carro meio atravessado, parece que, não sei o que houve lá, ele foi desviar de água e ficou meio que quase caindo da ponte, né? Assim, a ponte tinha aqueles guarda-reio quebrados, não tinha mais, era de madeira, e aí eu parei para olhar e tal, para ver se precisava de ajuda. Aí eu parei, fui lá falar com a pessoa, era um gurgel, um desses gurgelzinhos antigo, né? E era um padre, estava lá dentro. Daí ele desceu e tal, e falou, olha, aconteceu um acidente aqui, eu acabei caindo aqui, ficou só uma roda assim, né, para cair, e o resto não estava com perigo de cair, né? Aí ele falou, ó, tem um fazendeiro na frente que eu conheço, fulano assim, assim, assado, você vai lá, você pede licença e fala com ele, que eu, fulano, padre, assim, está aqui precisando de ajuda, ele tem um tratorzinho, ele vem me arrastar. Falei, beleza. Aí, estava ali, eu olhei assim, melhor, atrás tinha 2 mulheres. Adivinha quem que estava lá atrás? As freiras. As 2 freiras. Gente do céu, só emoção na vida dessas freiras, hein? As 2 freiras. Aí eu me lembro até hoje que daí eu falei, eu sou meio sarcástico, né? Olhei e falei, irmãs, você tem que rezar mais um pouco. Rapaz, foi. E o senhor foi. sempre Aí sendo anjo na vida das freiras, e né? elas, mas é o senhor, tá? Poxa, lembro lá do avião, pois é. Olha, eu vou lá então avisar o rapaz. Aí eu segui, fui lá, passei o filme, voltei. Aí voltei para São Paulo, na época daí a sede da empresa já era em Presidente Prudente. Aí o meu patrão já tinha um cinema em Alta Floresta, no Mato Grosso. Aí ele falou, você vai lá ajudar lá, que está precisando de um rapaz, de alguém lá de projecionista. Eu falei, vamos, então tá. Você vai em Cuiabá, aí já tem um voo esperando você lá para ir para Cuiabá. Era esse bimotor que levava, era, né, para Alta Floresta, cidade do interior, então era mais uns aviões menores. E tá, beleza. Peguei, cheguei em Cuiabá, aí fui embarcar no voo.
Estava eu e mais uma meia dúzia de pessoas. Aí estava caminhando para pegar para embarcar no voo e eu olhei uma pessoa assim e falei, ué, mas eu conheço esse cara aí. De onde é que é esse fulano e tal? Tentei puxar na memória, já fazia uns anos, né? Uns 2, 3 anos mais ou menos. Aí eu falei, você não foi piloto lá, uma vez lá em Vilhena, assim, que teve que desviar e tal? Não, era eu mesmo. Rapaz. Naquela época eu estava começando, né? Era um dos meus primeiros voos e tal. Agora não, agora eu falei, é você que vai levar nós lá para Alto Floresta? É eu mesmo. Falei, meu Deus. Não, fica tranquilo que agora vai dar tudo certo. Para fechar a história. Para fechar a história. Você vê como as coisas, né, se ligam. Cheio de reencontros, né? Então dá um livro. Você começar a escrever isso aí. Que legal. Histórias, né? Mas vamos mudar agora, que o cinema acho que já está bem contado. Mas antes da gente falar de cinema, vamos falar de Implemac, gente. Olha, para você do setor de construção e para você do agro, na Implemac tem tudo que você precisa. Multimarcas e tradição. Mais de 50 anos. 50 anos trazendo tecnologia para você, para a sua lavoura. Se você quer agilizar aí a sua lavoura, tecnificar, é na Implemac que você vai encontrar as melhores marcas, multimarcas, para você deixar a sua produção muito mais agilizada. Agora, se você é do ramo da construção, tem tudo lá também, né? Tecnologia de ponta para agilizar a mão de obra. Tem bitoneira, tem, gente, olha, tudo que você precisa. E o preço e as melhores condições que você só encontra na Implemac. Pra que perder tempo? Corre pra Implemac, gente! Melhor orçamento para você, meu querido. Tem que correr lá para você ter as melhores marcas e com melhor atendimento só na Implemac. Implemac, 50 anos servindo você com excelência. Estamos aqui com o Sérgio Milani. Sérgio, já falamos da história do cinema, dos perrengues, das lutas, mas como o cooperativismo arrebatou seu coração? Já tem 10 anos como presidente aqui da Credicid Credit Paraná. Então, Wilson, eu comecei, né, como cooperado da cooperativa em 2004, mais ou menos, que o Neudair, né, que é o fundador, me convidou, insistiu. Na época a gente não conhecia o que era o cooperativismo, estava trabalhando já na época no Bradesco, não era nem Bradesco, era Bamerindos, né? Era Bamerindos, aí na Avenida Brasil, no início. E aí ele, né, insistente e tal, o Neudair foi um precursor, né, do cooperativismo. E ele me convidou, eu acabei passando a movimentação do cinema, na época já estava com o cinema, ali era o Cine Bom Jesus, na Rua Amazonas, que depois virou Cine Colômbia. Aí comecei a trabalhar na cooperativa, movimentando lá minha rendinha lá. Aí passou uns anos, o seu Milton, né, o seu Milton Crevellaro, que era presidente lá na época, em 2009, se não me engano, ele me convidou para fazer parte do Conselho Fiscal. E eu aceitei e tal. Na época, nós éramos em 3 conselheiros, e eu comecei a fazer essa parte de Conselho Fiscal, verificando as contas e tal, aprendendo, porque eu não sabia nem o que fazia um Conselho Fiscal. Aí a gente foi aprimorando cursos e tal. E eu saí depois do meu primeiro mandato, e passou em 2011, eu voltei, me chamaram de novo, eu fui lá, aí teve a chapa, fomos eleitos. Aí eu fiquei como coordenador do Conselho Fiscal uns 3 mandatos. Aí surgiu, né, a transição do Conselho de Administração na época, que ainda era o seu Milton, né, era o presidente, e o vice era o Gilberto da Boa Safra. O Elton da Três Irmãos era o secretário. E aí me convidaram para fazer parte do Conselho de Administração. E eu, né, o seu Milton que me ligou até, falou, olha, precisamos de você para ajudar aqui no Conselho de Administração e tal. Falei, não, tranquilo, vamos ver o que dá para fazer. Ele falou, só que é para presidente. Falei, agora não, então não é o momento não. Eu lembro até hoje que eu declinei e tal. Mas aí fomos conversando, não, a gente te ajuda e tal, a gente confia em você e tal. E a gente precisa da sua força agora aqui para montar a nossa chapa. E como até hoje sempre foi uma chapa de consenso, nunca teve 2 chapas, não teve, né, nenhuma concorrência assim. Então foi uma transição tranquila, ele teve que sair, aí eu assumi na época em 2015.
eu assumi a presidência e Já estou são 10 anos, né? Já foram 10 anos, para quem não queria, mas aí realmente o cooperativismo ele entra na veia da pessoa e não sai mais, porque quem entende, quem conhece mesmo o que o cooperativismo proporciona, essência, para a né? sociedade, para as pessoas, os cooperados em si, ele é arrebatador. Então, a Gicred está aí, ela nasceu em 1999, acho que não sei se você a lembra, bem do lado da Boa Safra, próximo à ponte, descendo do lado direito, ali, a primeira agência começou ali. Eu lembro. E ali que eu tive o primeiro cargo ali de conselheiro fiscal. Depois mudou aqui próximo do Jeddah, ficou até... Bastante tempo ficou ali, ficou né? muito tempo, a gente foi crescendo muito, né? E foi aumentando e fomos alugando aquelas salas todas ali daquele ponto que nós estávamos ali. Eu esqueci o dono do prédio lá. Aí depois, naquela época tínhamos 6.000 cooperados, acho que uns 50 colaboradores, já em 2015. E 9 agências. Já tinha feito a incorporação da Medicred, né, que estava um certo problema lá na cooperativa. A gente incorporou, tem essa peculiaridade do cooperativismo, né? Se tiver uma cooperativa que não está indo bem e tal, por vários motivos, a quem tem uma cooperativa que Mais está andando forte. mais forte pode incorporar e os cooperados fazem parte. Ajudam. Aí nós incorporamos a Médici e depois incorporamos também a Cred Vale, que pega ali todo a 429 até São Francisco. Legal. Então incorporou ali. Logo que a gente incorporou, eu assumi. Então tínhamos 9 agências naquela época, uns 50, 60 cooperados, colaboradores, 3.000 cooperados mais ou menos. E hoje, né, chegando mais para a atualidade, nós estamos hoje com 25 agências. Caramba, Olha que salto, hein? 25 agências, completando, né, aqui no livro dos 25 anos que nós lançamos. Você foi no evento? Não fui. Não fui? Não fui. Então, e daí... Mas tive muitas informações positivas. Foi, então. Aí foi essa evolução, né, da cooperativa, cresceu muito. Hoje estamos com 23.000 cooperados, quase 24.000 cooperados. Rapaz do céu. Né, e com 25 agências. Inauguramos agora, no final de dezembro, em Cerejeiras. E agora estamos também, já vai inaugurar a próxima, dentro de uns 3 meses, Colorado. Maravilha. Temos 2 agências também lá em Cuiabá, né? Uma em Várzea Grande e outra no CPA 2, na cidade de Cuiabá. E estamos expandindo, né? Tem já uns projetos para o Mato Grosso, que a gente começou a entrar na região do Mato Grosso, porque aqui já está praticamente tudo ocupado, né? Consolidado, né? Que a Credcis, ela tem um modo assim de trabalhar, porque são centrais, né? A Credcis é uma central, Cicobi é outra, a Cressol é outra, e Sicredi e tal. E você pode ver que Cicobi tem em várias cidades, né? E nós não, a gente tem essa peculiaridade que não tem sobreposição. Então, onde que no caso, a Credcis hoje tem 13 singulares, 13 cooperativas fazendo parte do sistema. Já tem no Mato Grosso, já tem no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Quer dizer, ela nasceu dentro da Gicred praticamente, né, a nossa central, na época com 4 cooperativas, e agora são 13 já em outros estados. Hoje, porque a gente fala em Credcis, é a central. Quando fala Gicred, é a nossa cooperativa, né? E na época era só Gicred, daí a gente filiou a central, que o Banco Central exige, né, essa formação. A cooperativa tem que fazer parte de uma central. Não é obrigado, né, mas facilita muito. Tem aí toda a parte de
de controles, né, de tecnologia que a Central oferece para a gente. Então teve essa evolução, né, que eu te falei, e hoje a gente está em ampla expansão, comemorando aí com o lançamento do livro, né, os 25 anos da cooperativa Cresce de Crédito, e quem deu esse pontapé inicial foi o Neudair de Souza Eu lembro Chaves. dele com aquela bolsinha debaixo do braço, É, de um lado para o outro. exatamente. Rapaz, aí é outra história, né, que vem, que deve durar mais umas 2 horas para contar. Eu acho muito bacana a forma como a Gicred trabalha, porque vocês têm uma situação assim de perfeição mesmo, assim, de buscar a excelência, né, no atendimento. É muito diferente, eu não sei, você é cooperado, né? Sou cooperado. Eu também sou. É muito diferente você ser cooperado e ser um cliente de banco. A política é muito diferente, a prioridade que se tem, o atendimento que se tem, é muito diferente, né, Sérgio? Porque o cooperativismo, ele pensa nas pessoas, né? A gente tem um propósito, né? O cooperativismo tem um propósito. E ele é voltado para as pessoas, né? Para a sociedade. Tanto que você, como sócio, você é dono da cooperativa e usa os produtos da cooperativa. Então é tudo mais fácil, o relacionamento, a atenção, o atendimento, né? Tem a proximidade com a gestão toda. E sem contar que o principal de tudo é que o cooperativismo ele proporciona assim, impactar muito a sociedade, né? Porque tudo que as cooperativas têm de resultado, que a gente chama de sobras, elas ficam dentro do município. Dentro fomenta do a economia, local. né? Fomenta a economia de uma forma muito boa, muito grande. Isso né? só fortalece, né, o município. Porque os bancos, eles vêm aqui, captam os recursos e tem seus rendimentos e leva para Santander, leva para Espanha, os outros levam lá para São Paulo, né, Rio de Janeiro e outros países também. Na época o HSBC também era japonês, se não me engano. Então a cooperativa não, ela tem esse diferencial que você é dono, você elege, né, no caso o presidente, elege o conselho fiscal, o conselho de administração e os delegados. Hoje nós somos representados por 40 delegados. E pessoas de uma índole inquestionável. Não, também, né? Na verdade, você para fazer parte, né, do processo, né, para ocupar o cargo, tem vários requisitos, né? Você tem que e depois continua, né, se aprimorando e cursos e especificações e a tecnologia vem também de ano a ano modificando e trazendo mais facilidade até para o cooperado. E a gente está buscando essa tecnologia toda também. Deixamos um pouquinho a desejar em relação às outras cooperativas grandes, né, que estão aí há 200 anos. Nós estamos com 25 anos, né, de cooperativa. Então, mas estamos aí brigando de igual para igual, como diz o outro. Fazendo nossa parte, né, a cooperativa leva muito a sério no atendimento ao cooperado. Então, a gente tem essa veia de cooperativismo mais raiz, né? Falando com o cooperado de frente a frente, resolvendo seus problemas, situações que ocorrem. Na pandemia mesmo, né? Houve aí um atendimento muito diferenciado em relação a isso, cooperados com dificuldade, empresas fechando, e a gente, lado a lado, tentando minimizar o sofrimento da melhor forma possível. Uma coisa que é bem visto também é assim, a preocupação de vocês com os colaboradores, né? Tem uma história para te contar dos colaboradores também. Para você ver, agora em dezembro, nós fomos para Manaus para receber um selo do GPTW, Great Place to Work, que é um dos melhores lugares para se trabalhar. Olha que Caramba. show! E nós conseguimos, o ano passado, em 2023, nós fizemos essa pesquisa, né, com os colaboradores e tivemos uma aceitação deles de 93%. Então,
isso quem faz é uma empresa internacional, a gente não tem acesso a nada. Eles que faz as perguntas para os colaboradores, né? E a gente incentiva eles a responder as perguntas da melhor, né, com transparência, com o coração, falando realmente a verdade. Isso a gente sempre pregou. Então conseguimos essa média. E conseguimos depois, nível, né, porque daí tem vários selos, tanto nacionais, aí tem de pequena, média e grande empresa, e a nossa é média empresa, a Gicred é média empresa. Conseguimos o 8º melhor lugar para se trabalhar da região norte do Brasil, em 2023. E agora em 24 nós fomos para lá, tivemos outra pesquisa, aí fomos lá em Manaus, que lá é onde é que eles fazem um evento, né? Eles convidam quem alcança um nível. Aí nós fomos lá e conseguimos o 6º melhor lugar para se trabalhar na região norte. Que então legal. Nós temos esse selo GPTW. E acaba dando crescendo. E não tem nenhum banco e nenhuma cooperativa junto Olha conosco. só. Então isso dá um gazinho, até dá um gostinho Dá melhor. um orgulho, né? Motivação mais, né? Um orgulho Tá no mesmo, caminho né? certo, né? Exatamente. Que legal. E temos a fundação, né? Fundação de Crédito. Que é né? lindo o Fundação trabalho de Crédito. vocês. Fundação de Crédito é fantástico. Ali você faz um trabalho que realmente vale a pena, né? Porque ali você transforma a vida, né? Transforma as crianças que vão lá. Hoje são atendidas 300 crianças com contraturno escolar, de esporte, de música, né? Cultura, incluindo teatro, tem futebol, tem judô, Ginástica, eu acho que ginástica também olímpica, ginástica Rítmica. rítmica, as meninas lá. Aí tem o teatro, temos um teatrinho lá que fala sobre o cooperativismo, né? É As lindo. abelhinhas. Eu já vi. É muito bonito. E já passaram lá mais de 3.500 crianças, chegando a 4.500 crianças que se formaram, porque lá eles entram de 7 anos até os 18 anos, 17 anos. Até 18 ele tem que sair, né? E surgiu muitos profissionais ali. Isso aqui deixa a gente... Que inclusive tiveram a oportunidade de trabalhar na Gicred, né? Sim, tem vários trabalhando na Gicred, tem muitos trabalhando na Boa Safra. E lá tem um programa que foi montado até pelo do seu Gilberto Borgio, que é o presidente lá hoje, né? Ele fez um programa lá de Eu Sou um Leitor, para incentivar as crianças a ler. Leitura. Então tem lá uns 4, 5 mil livros lá para eles lerem. Então quem lê mais livro e faz, né, uma resenha do livro, tem que provar que leu e tem que provar que não pegou nada na internet, à mão, e daí ele é premiado. Então tem criança lá que lê 10 livros no ano, outros que lê 20 livros no ano. Que massa, né? E isso traz uma diferença para a pessoa na vida dela fantástica. Eu lembro que quando eu comecei, né, que eu fui lá para Medianeira, que mudou, que eu estava no ensino médio, tinha o professor Sebastião, ele obrigava nós a ler livro. Eu não gostava, eu gostava muito de ler, mas gostava de ler gibi eu lia, devorava. Aí os livros até que não, mas daí com ele incentivando a gente a ler e obrigando você também a fazer as resenhas, eu peguei o gosto pela leitura, e hoje é difícil eu não ter um livro de cabeceira que eu estou lendo. Então esse é um dos projetos muito importantes dentro da nossa fundação lá, que nós temos, né, esse cuidado com o social, e é bancado tudo pela nossa cooperativa, e alguns empresários também que ajudam, até o seu Luiz Bernardo também ajuda com alguns alimentos, tem tem o pessoal do frigorífico, tem o Carlos Lira também que ajuda com carne, né, tem vários empresários que ajudam com alguma coisa na alimentação, a Rical. Legal. Né, e então são parceiros nossos. E o resto, quem banca é a Gicred mesmo, e lógico com os cooperados, né, que com a sua movimentação lá, que proporciona esse cuidado especial com o social do cooperativismo. Tudo isso é resultado desse trabalho brilhante de vocês aqui em Ji-Paraná. E sem contar que, assim, além de toda essa formação que traz para essa criança, é a transformação da vida delas, né? Uma esperança para o futuro, né? É visível a mudança, né, de comportamento, né, das pessoas, das crianças quando chegam lá. E tem alimentação, né? Tem duas alimentações
Tem o almoço, tem o lanche da tarde, né, e o café da manhã. E às vezes, muitos deles, é a única refeição, assim, um pouco mais, né, melhor do dia que eles têm. Porque lá realmente são pessoas muito carentes. E tem uma fila enorme de crianças querendo entrar lá. Eles entram e não querem sair. Chega nos 18 anos. Na verdade, esse projeto ele transformou em Cria vínculo, muito aquela né? região, né? Muito. Reduziu o índice de marginalidade, de reprovação, né, nas escolas. Então, assim, é um divisor de água. Exato. Com certeza. E eu estava falando, né, do que o cooperativismo proporciona, que é deixar o resultado, né, do cooperado na região. Até hoje, nós deixamos mais ou menos, assim, por cima, uns 160 milhões de resultado distribuído para a sociedade. Fora né, o legado social que a cooperativa dá, assim, o diferencial, né, de taxas, né, de produtos que são mais baratos, né, para você fazer um empréstimo, fazer um financiamento. Tem muitos produtos, até plano de saúde, né? Tem plano de saúde da Unimed, a gente trabalha com eles lá. Tem todos os produtos que os bancos têm, nós temos também, Pix, né, desconto de boleto, tudo, enfim, tudo. E com aquele atendimento especial do nosso gerente, né, recebendo na porta. Que faz a diferença. Se não for assim, tem que avisar a gente que é para a gente corrigir. Tá certo. Então, eu queria deixar uma frase que a gente gosta muito, que nós temos lá, inclusive devido ao nosso trabalho na fundação e o nosso cuidado com o cooperado, que nós temos um propósito que diz: o propósito é impactar o presente, transformando o futuro pelos valores genuínos do cooperativismo. Caramba. Então isso a gente leva na veia, a gente quer que todos os colaboradores realmente sintam isso na pele, né? E a gente leva para os nossos delegados também disseminar esse nosso propósito, e a gente não quer nada menos do que isso, né? Tem que ser realmente fazer a nossa parte de impactar a sociedade e trazer o melhor, né, do cooperativismo para a região. Tem conseguido, né? Tem conseguido. Tem com marcado sucesso. gerações aí, com certeza. E dessa forma nós já vamos para mais de 1 hora de bate-papo. Já? Já. Agradecendo a sua gente nem presença. conseguiu falar do livro, gente. Né, escrito aí pelo nosso amigo Jarardu, contando os 25 Temos que anos, citar, né, nosso amigo, né, Jairo. Da Cred Sigicred, com um legado de serviço prestado aqui em nossa cidade, fomentando a economia, tendo como missão princípio a responsabilidade social. Sérgio, parabéns por tamanha história, por tamanho legado de serviço prestado e por esse trabalho maravilhoso da cooperativa também em nossa cidade. E como empresário, rapaz, você realmente é um divisor de águas da nossa cidade. Com certeza. Obrigado pelo carinho, pela aí. atenção de estar aqui conosco, né, Elis? É uma honra para nós, porque pessoas que fazem a diferença, né? Que trazem o que é novo, traz novidade, traz história de vida e traz cooperativismo. E traz cooperativismo, entender o que é isso, é importante. Eu que agradeço, né? Agradeço muito o convite de vocês. Ainda ficou alguma história para contar. Acabei não falando, né, da família, né? Que tem um casal de filhos, tá? Mas enfim, foi muito prazeroso, né? Relembrar o passado, veio assim na mente muitas histórias, né? A gente viu nos teus olhos. Então é prazeroso. E vocês estão de parabéns com o seu podcast. Esperamos que, né, os nossos ouvintes aí gostem da história. Rapaz, vão rir, vão se emocionar muito. E agradeço mais uma vez, e fica aí, a gente está à disposição, trabalhando todo dia lá na cooperativa. E no cinema também, né? Estou aí no Cine Milani, não desisti do cinema, continuo brigando, como diz o gaúcho, peleando com o toco da daga. A gente concorrência está brava, mas a gente está aí de pé. É diferente, tá, Sérgio? Você pode ter Netflix, o que for em casa, mas quando você vai no cinema, a emoção é outra. Então, o áudio é outro. Isso. Procura aí no Cine Milani. Aquela questão da família estar junto, né? É diferente, gente. É que para sair no cinema você sai, você se prepara, você até bota uma roupinha melhor e tal. E é como é que vai? É um evento. É um momento especial. Minhas filhas adoram. De vez em quando a gente vai. A gente leva as crianças. Muito obrigado.
Muito Gente, bom. é dessa forma que nós encerramos o Verbalize dessa segunda-feira, com o Sérgio Milani aqui nos nossos estúdios, presidente da Credit Sigicred, empresário, e olha, o homem desbravou o cinema aqui também no nosso estádio de Rondônia, tá bom? Um beijo no coração de todos e até semana que vem. Até segunda. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.